Tendo a escuta especializada, tanto a escuta especializada quanto o depoimento especial devem ser realizados preferencialmente por assistentes sociais, sendo vedada a participação de psicólogos? Não, pessoal, olha, essa vedada aqui, participação dos psicólogos, está incorreta, tornou o item incorreto, tá? Então, aqui, só 2 e 3 está incorreta, a letra B está apenas um, não, a número um e a número 2 sim, e aqui, ó, quando vocês verem que o primeiro item está incorreto, vocês já saem cortando, ó, está, não, não, não. Ô, Gerson, os psicólogos também trabalham nessa escuta especializada, né? Os psicólogos também precisam estar, né? Tem que ter psicólogo nessa equipe, tá? Então, por isso que tornou o item incorreto. Tá bom? Então, vamos, como a dica que eu já dei para vocês, foi o quê? Foi, sempre que vocês analisarem que um item está incorreto, na verdade, vocês perceberão aí o 2, né? Vocês perceberam o 2, perceberam o 1, só que assim, o 3 está incorreto, então torna isso incorreto, isso aqui limitou apenas a 1 e o 2 está correto, está errado, então esse está correto e esse aqui, quando colocou o 3, está incorreto, tá bom? Agora vamos lá. Aqui, nessa questão, fala assim: sobre a função principal do conselho, na verdade, aqui, deixa eu só voltar aqui, ela excluiu, pode não ter psicólogo na hora, né? Pode até não ter, mas aí, vedada, ele vedou, você entende aqui que ele vedou, ele limitou, você entendeu, Flávia? Que ele limitou aqui a Ele tipo participação do proibiu, né? psicólogo, Nada proibiu. ele proibiu. Isso, ele vedou, ele proibiu. Então, essa alternativa se tornou incorreta por causa disso, porque é aconselhável que sim, que tenha um psicólogo, tá? Sobre a função principal do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Na letra A, número 4. Na letra A, definir junto, difundir junto às esferas públicas e privadas a concepção da criança e adolescente como sujeitos de direitos e pessoas em situação especial de desenvolvimento, e o paradigma de proteção integral como prioridade absoluta. Isso aqui está correto, pessoal? Difundir junto às esferas pública e privadas a concepção de criança e adolescente como sujeitos de direitos e pessoas em situação especial de desenvolvimento, e o paradigma de proteção integral como prioridade absoluta. Isso está correto? Deixa eu ver se Acredito ele que está sim. pedindo. Você acredita que sim, né? Tá. Deixa eu só ver bem aqui se ele está pedindo algum exceto, se eu me enrolei aqui. Alternativa correta. Ali que é a correta. Então, isso aqui, vou deixar aqui do ladinho, né? Vamos ver a letra B. Vamos, aparentemente, analisar como que ela esteja correta. Atuar como instância de educação de nível local nos casos de petições, denúncias e relações formuladas por qualquer pessoa ou entidade, participando de audiências ou ainda promovendo denúncias públicas quando ocorrer. Atuar como instância de acusação, uma instância de acusação no nível local, a nível local, nos casos de petições, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa. Não, pessoal, isso aqui precisa ser averiguado, tá? Tá, ó. Isso aqui não pode ser assim, dessa maneira, tá? Ameaça, a violação na verdade, aqui, ó, participando de audiências e ainda promovendo denúncias públicas quando ocorrer ameaças ou violação de direitos de crianças e adolescentes, acolhendo-se, dando encaminhamento aos órgãos competentes. Pessoal, de qualquer pessoa, de qualquer forma, não, tá? Porque isso aqui torna um item incorreto, tá? Porque isso precisa ser investigado, tá? Precisa ser ouvida,
tá bom? A vítima, tá? Não é de qualquer jeito assim. A letra C, deliberação de controles relativos às ações públicas, governamentais da sociedade civil e de promoção de direitos humanos da criança e do adolescente com eficiência, eficácia e proatividade. Isso aqui também está correto. Estabelecer leis de amparo à criança e adolescente. Sobre o fundo, na verdade, sobre esse fundo aqui, fundo principal dos Conselhos de Direitos da Criança, o principal, e aí já coloquem isso na cabeça de vocês, é a letra C, tá? A letra A eu vou excluir, porque assim, o que está mais nítido aí sobre esse conselho sobre o conselho que está na lei, o que está na lei, o que está mais completo, a informação mais completa é a letra C, tá? Então, ele delibera sobre controle relativos a ações públicas, né, governamentais da sociedade civil, promovendo, atuando no promoção dos direitos humanos, tá, da criança e do adolescente, com eficiência e eficácia e proatividade. Esse o papel principal do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Tá? Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção de criança e de adolescente é medida excepcional e irrevogável, ou seja, quem adota não pode voltar atrás, tá? A qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa. Sendo assim, pode adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil. Além disso, o adotante há de ser, pelo menos, quantos anos mais velho que o adotado. Tá? Então, tem essa limitação aí de idade, tá? Deixa eu ver só. É a limitação de idade. E aqui faz-se a gente. Aqui é imprescindível vocês entenderem, pessoal, que o que é a família natural e a extensa, tá? É, tá. Então, vocês entendem o que é família natural e o que é família extensa? A natural é quando é a família natural, ela tipo, é um tio ali que está adotando, e eles vão dar preferência para isso, para a criança ficar ali perto da família, ou a extensa, qual é a família extensa? Quando uma outra pessoa, um outro amigo ali está adotando, um conhecido está adotando, tá bom? Sendo assim, podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil, né? Se eles forem maiores que quantos anos? Do que a vítima, não, do que o adotante, né, o adotado. Vocês têm noção de quanto é essa idade? Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do estado civil, tá? Além disso, o adotante deve ser pelo menos quantos anos mais velho? Quantos anos mais velho que o adotado? Pessoal, não é 10 anos mais velho, não é 12, e aí a idade correta é 16, tá? 16 anos, tá? Isso porque tem toda uma questão aí estudada sobre o comportamento humano em relação ao cuidar em relação ao cuidar de criança, tá bom? Então, tem que ter toda uma bagagem para isso humana, para se ser capaz de cuidar de uma criança, tá bom? Então, eles fazem colocam esse critério, tá bom? A número 6 fala assim: Plano Nacional de Enfrentamento de Violência Sexual Infanto-Juvenil, tendo como violência sexual infanto-juvenil
tem como referência fundamental qual dos documentos abaixo? Marque a afirmativa correta. Qual é, pessoal? Qual é esse documento que eles têm como referência no combate, né, no enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil? Qual é que vocês acham que é? A gente está estudando ele, então não é esse, é a letra E, não é esse, não é esse, não é esse, é o estatuto, tá? Sobre aqui, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, eu vou pular essa questão, vou para a próxima, tá? Mas a resposta dela é a letra E, tá? A letra E. É a 1, a 2 que estão corretas, a 1 e a 2, tá? Vocês sabem qual é a idade que é criança? Qual é a definição de criança? É a idade que define a criança, até que idade define-se como criança? Essa aí também é importante vocês lembrarem, porque assim, ó, até 12 anos incompletos. Essa é uma idade que pode estar na prova de vocês, tá? Lembrem disso, que é 12 anos incompletos, tá? Tá bom? A partir disso aí, temos aí o adolescente, e aí esses direitos de proteção se estendem até 21 anos, tá? Podem se estender, tá? Até 21 anos, tá, pessoal? Vamos lá. Na questão número 8. Questão número 8. Gerson, repete, por favor, do adolescente, para eu anotar aqui. Não entendi. Adolescente, é a idade do adolescente. O adolescente, Completos ou ele é a criança? partir dos 12, depois dos 12 ali, dos 12 anos incompletos, a partir dos 12, porque assim, criança, 12 anos incompletos, tá? Sim, Até 12 anos. sim. E o adolescente? O adolescente vai até 18, 12 aos 18? 18 anos. Oi, Então já Lu? respondeu. Tá, então, Não, até 18. Pode falar, Lu. não é a pergunta que a colega fez, essa seria até os 18 anos, você já respondeu. Isso, e aí, essa proteção integral pode se estender até a proteção, ó. Alguns direitos, algumas, tá? Até 21, tá? Que é onde não se tem ali um adulto ali muito bem ali formado, entre aspas, psicologicamente, tá bom? Tá, meninas? Então, já lembrem disso, tá bom? Na número 8, fala assim: o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 56, trata sobre a rede de proteção da criança e do adolescente, estabelecendo a comunicação entre a escola e o Conselho Tutelar, e deverá ocorrer nos casos de... Ó, pessoal, esse aqui é o artigo 56, estava lá no edital de vocês. Então, vamos ver o que essa questão quer, né? A ausência da gratuidade do ensino médio. Vamos ver primeiro o que ele quer. Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 56, trata sobre a rede de proteção à criança e ao adolescente, estabelecendo que a comunicação entre escola e conselho tutelar deverá ocorrer nos casos de... Aí, vamos lá. Vamos aqui ver. Na letra A, ausência e gratuidade do ensino, no ensino médio. Isso aqui está correto, pessoal? Não. Não. Deixa eu só ver que questão é essa, é a número 8. Tá, é a número 8. Então, pessoal, isso aqui está incorreto. Por quê? A ausência de quê? A ausência de gratuidade do ensino médio. Isso aqui, a ausência, na verdade, o ensino, a educação básica, ela deve ser gratuita. Vocês estão vendo como isso comunica com um pouco com a LDB e comunica um pouco com Constituição? Não parece um pouco? Na verdade,
todas as definições de educação, a lei se comunica. A lei, a CF 88, a Constituição Federal, a LDB e o Estatuto, todas as outras leis, elas têm que se comunicar, porque se cada um disser uma coisa, vai virar uma bagunça daquelas, tá, pessoal? Então, boa tarde, tudo bem? Eliane, tudo bem, Eliane? Então, como eu estava falando para vocês, tem que haver essa conversa entre as leis, tá bom? Então, isso aqui, vamos continuar. Falta de vagas em creches e pré-escolas, abandono intelectual, olha lá, é tudo que não pode acontecer. Abandonar intelectualmente uma criança, um adolescente, não pode. Falta de vagas na creche, olha, isso aqui pode até haver, só que o poder público, pessoal, ele tem que garantir o direito. Lógico que assim, não é obrigatório a matrícula na creche, né? Na pré-escola, sim. Na pré-escola é obrigatório, tá? Então, nas creches nem tanto, mas a falta de vagas, quando houver falta de vagas, pessoal, o poder público vai ter que pagar para a escola, pagar a escola particular para as crianças, para os adolescentes, tá bom? Porque é pétreo ali, é como se fosse, uma pedra, quando eu digo pétreo, em relação à lei, virou ali uma medida que é pedra, entendeu? Que é o que os juristas dizem, tá? Virou a cláusula pétrea ali, não pode ser um direito negado. Então, isso aqui torna o item incorreto também, está cheio de coisa incorreta aqui, tá? Por parte dos familiares, não oferecimento do ensino obrigatório por parte do poder público, tá? Então, na verdade, o que que ele quer? A gente tem que estar sempre, ó, rede de proteção, estabelecendo comunicação entre a escola e o conselho tutelar. Sim. Então, pessoal, essa questão aqui trouxe alguns fatos que são sensíveis, né? Na letra B, a ausência de atividades de trabalho compatíveis com o desenvolvimento do adolescente, adolescente em trabalho noturno, ó, isso aqui, trabalho noturno, é perigoso, insalubre, jamais. E noturno, também não pode em trabalho noturno, tá? Tem uma exceção que pode, o trabalho para adolescente, acho que 14 anos, eu vou até confirmar isso depois, 14 anos na condição de aprendiz, tá? 14 anos na condição de aprendiz que ele pode trabalhar, tá bom? Então, isso aqui de trabalho noturno, perigoso e insalubre, não pode, tá? A gente vê aí muito adolescente trabalhando à noite, mas, tá bom? Então, na letra, aqui está incorreto. Na letra C, evasão escolar, falta de bolsa, falta da bolsa do aprendiz, espaço inadequado. Ó, isso aqui, do trabalho inadequado, não é a escola que comunica, tá? Do trabalho insalubre, não é a escola que comunica, tá bom? É, falta de vagas, a escola tem que dar um jeito. A ausência de gratuidade, isso aqui não tem nada a ver, tá? Então, aí no caso aqui, a evasão escolar, ela tem que comunicar ao conselho tutelar? Tem, a escola tem. Porque lembra do que é a nossa questão? A nossa questão é sobre isso aqui, é sobre comunicar, é só a escola comunicando ao conselho tutelar, tá? No caso de evasão escolar, a escola tem que comunicar ao conselho tutelar, passou ali de uma certa quantidade de faltas ali, ultrapassou 60% na educação infantil, na verdade, não vai aprovar ela para o primeiro ano, tá? Não vai, na pré-escola não vai aprovar pelo primeiro ano a falta dela, não vai aprovar ou desaprovar, porque assim, ela tem que ir, quando ela completou a idade ali de 6 anos, ela tem que estar no ensino fundamental, que é primeiro ano, né? 4 e 5 anos ela tem que estar na pré-escola, só que ela tem que ser acompanhada a ponto de ela atingir no mínimo 60%, tá? 60%. Tá bom? Então, se ela está faltando muito, o conselho tutelar, eu cansei de ir lá no conselho tutelar,
levar a cartinha falando da ausência da criança. Então, o conselho tutelar entrava em contato com a família, tá? Para saber o que estava acontecendo, para ter uma justificativa, tá? Primeiro eu ligava para a mãe, né? Ligava para a mãe e perguntava, ela não havia resposta, não tinha resposta, não respondia as mensagens, nem as ligações, eu ia ao conselho tutelar, tá? Levava a cartinha com a quantidade de faltas. Então, tem que lembrar que ensino, educação infantil é um percentual, e para o ensino fundamental é outro percentual, tá bom? Tá, Fátima? Não é 80%, tá bom? Esses 60% aqui é em questão de acompanhamento. Ó. Estamos falando aqui de quem? Estamos falando da educação infantil. Ó, aqui, ó. É de infantil, tá? Infantil, tá? Estamos falando, ok? Para os outros níveis muda, tá bom? Maus tratos envolvendo alunos, elevados níveis de repetência, isso aqui é da escola, tá? Então, o que mais se enquadra aqui, número 8. Então, a letra C, pessoal, vamos continuar na letra C, né? Não dei o veredito da letra C. O espaço inadequado e para deficiente, na verdade, a escola que comunica falta e acesso e permanência na escola, faltas injustificadas, ela pode até comunicar, tá? Pode até comunicar, mas o fato mesmo que a escola tem que comunicar está na letra D, tá? Os maus tratos envolvendo os alunos, tá? Envolvendo os alunos, elevados níveis de repetência, tá? Que o que está lá na lei, no estatuto também é isso, tá? Faltas injustificadas, ó, tá? E evasão escolar, ou seja, deixou de participar ali, tá? Esgotados os recursos escolares, tá? Porque aí, esgotados os recursos escolares, porque aí, essa foi a mais completa. Por quê? Por que que foi a mais completa? Porque antes de comunicar ao conselho, tem que realmente buscar, fazer a busca ativa dessa criança, tá bom? Lá junto à família dela, tá bom? Antes de comunicar ao conselho, tá bom? Então, na letra E, você não entendeu, Lu? O que que você não entendeu, Lu? Eu não entendi a porcentagem de falta aí nessa alternativa. A quantidade de faltas, você fala 80% é a relação de 60%. os 60%. Os 60% aqui, se você for ver lá na pré-escola, estou falando só de pré-escola, tá? Só estou falando de pré-escola por enquanto. A pré-escola é 60%, tá bom? Que ela tem, no mínimo, que se ela ultrapassar isso, ela tem 60% no mínimo, tá bom? Essa 60% não reprova ela na pré-escola, tá bom? Sobre isso. Tá? Mas eu vou trazer lá a LDB para a gente acertar direitinho esses números, porque o nível fundamental é outro número, tá? Fundamental é outro número, tá bom? Castigo físico, tratamento degradante, indisciplina. Indisciplina, a escola tem que comunicar ao conselho? Não, não tem. Tratamento desumano, pode até ser. Vexatório, constrangedor, praticado pelos pais e colegas. Isso aqui o praticado pelos colegas, que é um tratamento vexatório, isso aqui é bullying. A LDB fala que tem que ter o quê? E a escola tem que ter um plano anti-bullying, tá? Ok? E aí, essa caso aqui de indisciplina, casos de indisciplina, não. Só no caso de faltas ali, tá? Que ela está deixando tá? De alguns comportamentos que, quando a escola percebe que a família está sendo desassistida,
não tá tendo assistência e essa desassistência da família com a criança está atrapalhando o aprendizado dela. Aí sim, vai no conselho, tá? Ok? Vamos ver aqui a número 9. A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia do direito à educação, assinale a alternativa que explica de maneira correta a abrangência do princípio de proteção integral nas unidades escolares. O que é a proteção integral em território nacional? O que quer dizer? Vamos ver. Na letra A, proteção integral restringe-se a ofertas de vagas? Não, pessoal. O que é proteção integral? O que é esse nome integral? Esse nome integral, pessoal, ele quer dizer uma coisa mais ampla, tá? Então, ele colocou aqui, proteção integral restringe-se à oferta de vagas sem interferência nos processos pedagógicos. Sem interferência, também isso que torna errado o item. Afinal, a aprendizagem é desafio para as famílias somente. É um desafio para a família somente? Está errado. Letra B. O princípio obriga o Estado a prover bolsa de estudo integral para todos os estudantes da rede pública. Ele obriga, o Estado obriga, Não, esse princípio integral, ele obriga não. a ter escola, a ter bolsa? Não, não, pessoal. Tá? Aí, na letra C, fala assim, proteção integral envolve acesso, ó, acesso, permanência, participação e aprendizagem, tá? Letra C, muito bem. Integrando políticas de atendimento educacional especializado e atendimento especializado, essa aqui, eu acho que foi certa. Agora, vamos analisar a letra D. A escola só responde civilmente por violação de direitos se houver dolo comprovado. Não. Só responde civilmente se houver culpa comprovada, né? Dolo é culpa, tá? Dolo ou culpa. Em qualquer situação, não há necessidade, ó, em qualquer situação, não há necessidade de se considerar aspectos de promoção dos sujeitos, o processo de aprendizagem. Tá? Então, a escola, ela responde por muitas coisas, pessoal. Ao direito, se houver dolo comprovado, né? Mas não é qualquer coisa que, sim, que vai lá, que a escola vai responder, tá bom? Então, em qualquer outra situação, a necessidade de considerar aspectos de promoção dos sujeitos. Não, pessoal, não há essa obrigação de promover os sujeitos por exemplo, vamos supor que alguém está querendo obrigar a aprovar um aluno. Ela é obrigada a aprovar a escola, em outra situação aí, como ele falou aqui? Não, pessoal, tá bom? O ECA não se aplica a escolas particulares, lógico que se aplica, tá? Tudo que valer para lei, da lei, valer para as públicas, vale para as particulares também, pois as escolas particulares, estas são regidas exclusivamente pelo Código Civil, mesmo que seja regida pelo Código Civil. Não há se aplica tudo que é aplicado à escola pública, também se aplica a essa escola particular, tá bom? Então, quando falar que não, tá errado, tá? Mesmo sendo regidas pelo Código Civil, se for, né? Tá bom, pessoal? Então, Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, esse plano aqui, ele venceu, tá? Que é o PNE, tá? Ele é decenal, ele tem 10 anos. Se vocês verem aqui, vai dar 10 anos, ó. Então, ele propôs metas para serem atingidas, tá? Mas elas não foram atingidas. Uma
que é fundamental vocês decorarem, que eu não sei se vai ter, mas pode ser que tenha alguma questão na prova de vocês. Ele é de duração decenal, ou seja, de 10 anos, e aqui, nesse plano, tem uma que eu já respondi várias provas, e ela caía sempre, essa alternativa, que era pedindo a meta 9, né, que era erradicação do analfabetismo. Erradicação do... Tá? Então, essa questão de a LDB vir lá trazendo a universalização do acesso, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, quando ela fala lá universalização de acesso e tal, nas primeiras, nos primeiros artigos dela, o que ela quer, na verdade de tudo, é o quê? É erradicar analfabetismo, tá bom? E diminuir o analfabetismo funcional, tá? Acabar também, tá? Viu, Fátima? Sobre essa dúvida de vocês, do 80%, eu vou colocar lá os índices do ensino fundamental e do ensino infantil, tá? E do ensino médio, para ficar bem claro para vocês, tá bom? A letra A. Então, fala assim: estabelece metas, estratégias. Uhum, do fundamental, é o mais provável que seja. Porque Fundamental é é 75. 75%? Oi? Fundamental não é 75%? Vamos tirar essa dúvida já? Vamos agora, aqui na LDB. LDB, e Planalto. Planalto, LDB do Planalto, vamos ver. Está aqui, a LDB do Planalto. Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Tá. Então, texto compilado para regulamento. É só o regulamento que a gente precisa. Vocês estão vendo? Ele diminuiu. Ele tirou todas aquelas partes que foram revogadas e cortadas. Então, vamos ver aqui. Ctrl F. Isso. Então, aqui nós temos a... Não, essa não é a LDB. É, 9394, texto compilado, Ctrl F. Frequência. Frequência à escola. Ó, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exige a frequência de... Vocês estão vendo aí? Conseguem ver? Aqui, ó. Vou só tentar... Aqui, ó, 60%. Estão vendo onde está a informação? Está de azul? Ctrl mais. Deixa eu só aumentar. Isso. Ó, vocês estão vendo aqui? Ó, 60%. Isso foi acrescentado em 2013. Deu para ver, meninas? Dá um ok para mim? Ou... Tá, então, isso aqui é o controle de frequência, exigida a frequência mínima de 60% para quem de 60% do total de horas, tá? Então, para a educação
pré-escolar, tá? Da pré-escola, esse número, tá? Agora vamos pesquisar mais por frequência dentro do texto. É obrigatória a frequência dos alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência à escola, o cumprimento das formas de prestação alternativa do que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização e registro de frequência, para o que achar do ensino fundamental. Aqui é o da pré-escola. 70, deixa eu tentar achar, 75%. Frequência. Sessenta por cento. Deixa eu só, se tem aqui 80 aqui. 70. O controle de frequência está aqui. O controle de frequência fica a cargo da escola, tá? Se falando que o controle de frequência é responsabilidade do professor ou é responsabilidade é, lembrem aí, a responsabilidade é do estabelecimento escolar, que é da escola, conforme disposto no seu cumprimento e nas normas dos respectivos sistemas de ensino, exigida a frequência mínima de 75, anotem aí, 75% do total de horas letivas para aprovação. Então, é 75% para o total de para ser aprovado, tá bom? Então, se ali no ensino fundamental e médio, ele faltou muito e também não vai ser aprovado para a série seguinte, tá? Tá bom? Então, é 75% o número real, ok? Ó, isso aqui também é um número importante que eu deixei lá naquele vídeo que tem ilustrado lá no YouTube, tem 1.400 horas, carga anual, né, que será ampliada de forma progressiva. Então, por enquanto, está de 1.000, né? Está 1.000 horas do ensino médio. Mas a estimativa é que ela seja aumentada progressivamente, com o passar dos anos, para 1.400. Tá bom? Vamos lá. Voltando ao nosso ECA. Tá, então aqui ele está falando, estabelece as metas para a alfabetização, assim, é, a alternativa correta sendo a resposta que se relaciona com o PNE, citada na Base Nacional como um currículo. Opa, é isso mesmo. Nossa, veio uma questão de BNCC aqui, que é uma questão de BNCC, junto com as de ECA. Ai, ai, essa tecnologia é louca, viu? Então, pessoal, mas aqui, na número 9 vamos analisar, já que tem uma de BNCC aqui, vamos analisar. Na número 9, deixa eu ver se é o número 9 mesmo. Não, é número 10. Gerson, Oi. não tem problema que vem diversificada, porque na prova é diversificada, né? Ao mesmo É tempo que está diversificado. falando o ECA, depois vem o LDB, depois vem diretrizes, é misto, né? Então é bom essa diferenciação, assim, né? Tá bom, então. Então, BNCC determina que a alfabetização plena ocorra até o final do 8º ano, desconsiderando o PNE em sua totalidade. Isso está correto? Desconsiderando, pessoal, as leis, os regulamentos, as diretrizes, né, as DCNs, elas tendem a se comunicar, né, desconsiderando o PNE em sua totalidade, mesmo que o PNE tenha já passado o prazo dele e que não tenha um novo PNE ainda,
Na verdade, eles devem estar já, logo, logo deve sair um novo PNE, né? Lá no Senado, eles devem estar votando sobre isso, tá? Votando, produzindo um novo texto. Nossa, perdi as minhas marcações. Então, eles devem estar votando um novo texto de PNE. Então, ele falar que desconsiderando é uma coisa complicada de dizer, tá? Desconsiderando o PNE. Na verdade, as leis, elas existem para ter algum objetivo ali, tá bom? Para ter algum objetivo. Elas ali existem para ter alguns objetivos. E esses objetivos, essas metas, elas são estabelecidas dentro do PNE, né, que é decenal, que eu já falei para vocês, né, e acabou em 2024, tá? Terminou o prazo. Tá? A BNCC determina, então, desconsiderando, está incorreto, então essa está incorreta também. A letra B. A letra B fala assim: o PNE preconiza a alfabetização preferencialmente até o terceiro ano do ensino fundamental, e a BNCC detalha competências específicas para o ciclo inicial. Pessoal, esse aqui está correto. Só que, assim, a alfabetização deve acontecer até o segundo ano, tá? Até o segundo ano, tá bom? Preferencialmente, tá? Isso para questões de prova, tá bom? Isso aqui deve estar, deixa eu ver, o ano, em 2025, isso aqui, tá? 2025. Então, mas lembra do documento de recomposição que a gente estudou? Se eu não me engano, a diretriz 4, 2010, tem um documento de recomposição. Então, lá fala que até o segundo ano, tá bom? Até o segundo ano tem que estar alfabetizado. Então, a letra B está correta. O PNE estipula a alfabetização até o segundo ano, rigidamente, rigidamente. Não, pessoal, não é rigidamente, até mesmo porque até o quinto ano tem que ter prática de alfabetização, tá? Até o quinto ano. Na verdade, a meta é que seja, que tem que estabelecer uma coisa, porque senão o pessoal relaxa, né? Então, até o segundo ano, mas pode ir até o quinto ano? Pode. Pode ir até ao longo da vida? Pode. Pode que, se, por exemplo, ali é uma criança que tem uma deficiência, esse processo pode se estender, tá? Ele pode tornar uma prática, o quê? Transversal na vida dessa criança, desse adolescente, dessa pessoa, tá bom? Por isso que a letra C está incorreta. A letra D, a BNCC e o PNE convergem para a faixa de alfabetização até o quarto ano, não avaliações externas unificadas a partir de 2023. Na atualidade, nem se trata dessa temática, trata sim. As metas do PNE foram revogadas pelo artigo 53 do Estatuto da Criança. Imagina, o Estatuto da Criança e do Adolescente revogando o PNE. Não tem nada a ver, porque o PNE são as metas e as metas que eles têm de alcance de acabar com alguns problemas que tem na educação. Como que o ECA vai fazer isso? Então, prestem atenção, no ECA aqui, ele está tentando entrar numa competência que é de quem? Que é competência de outras leis, tá bom? Tá bom? É competência de um plano, não é que é competência dele, porque a competência, na verdade, é de quem? É de quem vai garantir a alfabetização, quem vai garantir tudo isso, mas esse é um plano só, né? E o Estatuto da Criança não revoga um direito, né? Não revoga a garantia de um direito. Isso é arbitrário. Vocês entendem que é arbitrário? Vamos ver aqui. Agora, essa é do conselho. Vamos ver. Aqui, pedagogo está envolvido em. Olha aqui um caso concreto. Um pedagogo está envolvido em um caso complexo de violação de direitos de um adolescente. Diante disso, ele decide denunciar. Deixa eu ver se é denunciar. Decide acionar o conselho tutelar.
acionar o conselho tutelar. Nesse contexto, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são as atribuições específicas do conselho tutelar? Vamos ver. Aí, na letra A, fala assim: fornecer aconselhamento psicológico ao adolescente e sua família. O Conselho Tutelar tem essa missão. É um pedagogo envolvido em um caso complexo de violação de direitos de adolescente. Diante disso, ele decide acionar o Conselho Tutelar. Nesse contexto, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são as atribuições do Conselho? Fornecer aconselhamento psicológico ao adolescente e sua família. Letra B, prestar apoio jurídico aos envolvidos, jurídico, acho que está muito aprofundado isso aí. Tomar medidas administrativas para proteger os direitos dos adolescentes, ou emitir ordem de prisão para os responsáveis pela violação, realizar investigações criminais. Tá certo isso, pessoal? Qual que é a que ficou mais... o que é mais coerente aí, pessoal? O que vocês acham que é mais coerente aí? Eu concordo com a Eliane, como é que ela chama? O nome dela? Então, é a Eliane mesmo. Eliane, letra C. A letra C. Muito bem, meninas. Essa foi a mais coerente, as outras estão entrando na... Ó, essa daqui, fornecer aconselhamento psicológico, não, deixa isso para o psicólogo. Prestar apoio jurídico para os envolvidos, jamais jurídico, isso aqui tratar como se fosse advogado, jamais. Emitir ordem de prisão, ele não emite ordem de prisão, quem emite isso é a polícia, tá? Após investigação. Realizar investigações criminais, jamais. Ela não tem essa competência. Ela pode até ouvir a vítima ali de sei lá, de alguma discriminação, de alguma coisa que ela sofreu, de alguma violência que ela sofreu. Tá bom? Na número 12, visando a proteção das crianças e adolescentes, é dever da família e da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, esporte, lazer, profissionalização e cultura. Isso aqui é uma parte íntegra do Estatuto, tá bom? A liberdade, a convivência familiar e comunitária, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, trata-se de um exemplo de garantia de prioridade, tá? Garantia de prioridade, que é a número 12? É a número 12. Tá. O que vocês acham? Aí, tem aqui, ó, primazia para receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, exceto em calamidade pública. Letra A, né? A letra B, a procedência de atendimento em serviços públicos ou privados. Letra C, segue o saque antecipado de benefícios sociais e assistenciais. Letra D, a preferência na formulação e na execução de políticas sociais. E letra E, fortalecimento dos recursos públicos ou recebimento de recursos públicos sem prévia dotação, né? Sem prévia previsão ali, nas áreas relacionadas à infância e à juventude. Na verdade, prévia previsão é um eufemismo, assim, daqueles. É uma previsão, sem dotação e sem previsão na lei, tá bom? O que vocês acham que está errado ali? Está correto. Na letra A, o que vocês acham que... A letra A fala assim, primazia de receber proteção. Letra C, se exceto calamidades aqui, tá estranho. Mas a letra C, saque antecipado de benefícios sociais, não sei, estou em dúvida. Não. Primazia em receber proteção, na verdade, pessoal, ela deve receber, segundo lá o estatuto, precedência no atendimento. Vamos abrir o estatuto para a gente ver isso?
Ó, Estatuto da Criança, ECA, Planalto. Lei 80.69/90. É essa. Ctrl F. A gente vai pesquisar a palavrinha lá, procedência, né? Ah, deixa eu ver aqui exatamente. É precedência, tá? Porque precedência. Ó, precedência em atendimento aos serviços públicos de relevância pública, tá? A primazia, ó, tem as duas coisas, ó. A primazia, anotem aí, a primazia é de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, tá? É a primazia. Agora, deixa eu ver se lá, primazia é de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, exceto, tá vendo, ó? Exceto aqui, tornou o item incorreto, tá? Incorreto. Então, vamos ver aqui, ó. Primazia, né, em quaisquer, de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, tá bom? Quando houver ali entre uma criança e um adulto ali, tiver na fila da emergência, quem vai receber primeiro? Viu? Então, isso trata disso. Não pode falar. Não, você falou lá da fila do hospital, Uhum. entre idoso e criança, é isso? É, Que na é, verdade, é assim, a primazia de receber proteção, proteção e socorro em qualquer circunstância, entre a criança e o adulto, né? Os sim. idosos têm preferência, né? Você fala Ah, então a acho que não adianta preferência. nada, porque se, por exemplo, se chega, tem o idoso tem preferência, mas se chega uma criança lá, mais adoentada lá com febre, eu acho que dão preferência para ele, não é assim, segundo o ECA? Ó, a primazia, o que que isso quer dizer, primazia? Que está em primeiro lugar, que ocupa o primeiro lugar. Então, primazia é isso, tá? Primazia é isso. Então, aqui, ó, essa primazia, por mais que assim a gente veja dentro do estatuto, quem recebe quem é, dentro do estatuto da criança e do adolescente, é a criança, tá? Aí tem também aqui, ó. Não, esse aqui é esse. Vou até fechar esse aqui e esse. Então, a precedência do atendimento nos serviços públicos e de relevância pública. Tá vendo, ó, que tem precedência. Agora, precedência. A precedência é situação que vem antes de que recebe a precessão. É condição de que importância deve ser em primeiro lugar. Tá? Então, mas aqui está relacionado aqui a precedência no atendimento de serviços públicos e de relevância pública. E preferência, ó, então no C, ó, aqui, na linha C, fala C, ó, preferência na formulação e execução de políticas públicas, tá? Tá bom? Então, ela também tem preferência, por mais que é isso que a gente não vê, tá? Por mais que é isso que a gente não vê, essa precedência aqui. Então, o que que acontece? Essa precedência, ela tem que acontecer, mas não é o que a gente vê normalmente, né? Acontecer. E a preferência, formulação na execução de políticas públicas também. Se, por exemplo, tiver uma creche e uma outra coisa, vai dar primeiro atenção à creche, porque é de criança, tá bom? Então, é preferência na formulação e execução de políticas públicas. E destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e juventude, tá?
Então, tem destinação privilegiada também no que se trata quando se trata da proteção, ok? Então, por isso, pessoal, que a letra B é a que está mais atendendo aqui, ó, preferência na formulação. Então, só que assim, vamos ver aqui. Trata-se de exemplo de garantia e prioridade. Então, a garantia e a prioridade é a precedência, tá ok? Precedência. Na letra número... A resposta é A gente certa é a tá, a letra gente... C? Não, eu estou confundindo aqui. A verdade, eu estou confundindo. Nós estamos na letra D, a número 12. Ó, é a letra D, ó. Na verdade, ela está falando da preferência, né? Preferência, né? Ó, é preferência que ele está falando. Então, é a letra D, tá? A precedência é uma outra coisa, aquilo que a gente viu aí já. Estou errado aqui, desculpa aí, meninas. Essa do letra A está errado por causa disso. Então, eu vou cortar a letra A, por causa disso aqui, exceto, e por causa que o que ele está pedindo é a preferência, tá? Tá bom, pessoal? Prioridade, a preferência na formulação e execução de políticas públicas, tá ok? Então, tem a primazia, tem a precedência, tem saque antecipado, isso que está errado, tá? E a preferência, então é preferência, tá? Recebimento de recursos públicos sem prévia, não, também não. Pá, aqui, ó. Aí, esse negócio está atualizando toda hora. Tá. Então, ó, isso aqui está incorreto, porque recursos públicos sem prévia dotação, sem prévia dotação, não existe nada que seja feito que não tenha uma verba destinada para aquilo, pessoal. Tá? Então, a letra D é a correta. É a preferência, tá? Na formulação e execução de políticas, tá? Tá bom? Se, no caso aí, se tiver que decidir entre fazer uma creche e vou lá uma outra coisa, tem que dar preferência pela creche, tá bom? Que é porque é da criança, de crianças. De acordo com o ECA, verificada a verificada a prática no ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar aos adolescentes, ao adolescente infrator, as seguintes medidas. O que que ele pode aplicar, pessoal? Isso aqui é a 13, né? 13. Aí está pedindo exceto. Ó, exceto. Qual é a única coisa que ele não pode aplicar, pessoal, a uma criança e adolescente? Uhum, muito bem, Flávia. É a letra D mesmo. A advertência, ele até pode. Multa, ele não pode. E é o que ele quer, porque ele quer exceto, prestem atenção a isso. Obrigação de reparar o dano, tem obrigação, isso pode até se estender à família, se tiver um dano, assim, a patrimônio, alguma coisa. Prestação de serviço à comunidade, sim, também. E liberdade assistida, também. A única coisa que ele não pode é aplicar multa, tá bom? Na número 14, está chegando, está terminando, pessoal. As disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente retificam os direitos fundamentais da criança e do adolescente, assegurando, por meio do referido estatuto, que, em que se tratam diferentes níveis de desenvolvimento que devem ser contemplados, descritos a seguir. Tá? Então,
Então, ele fala assim, ó, as disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente retificam os direitos fundamentais da criança e do adolescente assegurados por meio do referido Estatuto. Tá. Então, pessoal, aqui ele fala aqui, desenvolvimento físico. Então, vamos ver o que ele quer, na verdade. Direitos fundamentais. Só grifar aqui. Direitos fundamentais. Constam disponíveis, constam diferentes níveis de desenvolvimento que devem ser contemplados, descritos a seguir. Posições preliminares do Estatuto. Então, vamos ver. Desenvolvimento físico, consta dentro do ECA, desenvolvimento físico, o desenvolvimento mental, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento espiritual. Então, ele quer o exceto. Qual é o desenvolvimento exceto que não está dentro do Estatuto? É o desenvolvimento físico, mental, cognitivo. É a letra D, espiritual, não está. Não está esse desenvolvimento dentro do Estatuto. 15. Em consonância com o texto literal do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º, parágrafo único, refere-se à garantia de prioridade e compreende, nesse sentido, leia as asserções seguintes, apenas uma completa corretamente o enunciado. Então, isso aqui é uma lacuna, tá? A gente vai ter que preencher ela com um pedaço, que é um desses pedaços aí, né? Dessas alternativas. Essa é a questão 15. Questão 15, pessoal. O que a gente vai, que a gente é igual a outra? Não, ó. Em consonância com o texto literal da lei, tal, refere-se ao artigo 4º, tá. Refere-se ao artigo 4º, ao artigo 4º. Tem, realmente, parece. Parece. Então, referindo-se ao artigo 4º, a letra D, preferência. Preferência na formulação e execução de políticas. Tá bom? Na número 16, fala assim. Deixa eu só colocar aqui como multiplicador. Número 16. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 131 e 132, é possível observar algumas especificidades acerca do Conselho Tutelar. Algumas dessas especificidades foram apresentadas abaixo no contexto abaixo. No entanto, apenas uma condiz literalmente com o referido Estatuto. Destaque A. Tá, vamos ver qual que é. O Conselho Tutelar é um órgão permanente subordinado à Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Ele é um órgão subordinado, pessoal? Não. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto por 4 membros, escolhidos pela população local e pelo mandato de 4 anos, permitida a condução de por novos
processos de escolha. Permitida a recondução por novos processos? Sim. A letra B, sim, mas tem um erro aqui. Na região administrativa haverá no mínimo um conselho. Pessoal, precisa de no mínimo um conselho por município ali, tá bom? Tá, vamos analisar a outra. Na letra C, para a candidatura de membros do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: é conhecida a idoneidade moral, sim, conhecida a idoneidade moral, idade superior a 18 anos e residir no município. Uhum. Isso está correto também. Aqui. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Destaque-se. Então, interessante isso. Número 16. Abre a lei para nós ver lá 31, 131, 132. Tá, vamos lá. Número 16, deixa eu deixar aqui. Número 16. Artigos 131 e 132. Vamos lá. Artigo 131. O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Tá? Então, é o Conselho Tutelar, que é o órgão jurisdicional. Tá? 132. Em cada município e em cada região administrativa e Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar, como órgão integrante da administração pública, composto por 5 membros, escolhidos pela população local no mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos mandatos e processos, permitida recondução por novos processos de escolha. Tá, então, são 5 membros, tá, com mandato de 4 anos. Deixa eu ver o que está dizendo aqui. São 4 membros, não são 4, são 5. Tá? Correto. Tá? E na letra C, para a candidatura de membros do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, idade superior a 18 anos e residir no município. Vamos deixar essa daí. Agora aqui, o exercício, deixa eu ver aqui, número, quais são os artigos? São os artigos 131 e 132. Então, o 131 disse isso aqui. O Conselho Tutelar é um órgão que não órgão pertencente é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos em lei. Depois depois tem, para a candidatura do membro, o Conselho Tutelar são exigidos os seguintes requisitos: é reconhecida idoneidade moral, idade superior a 20 anos, então, isso aqui idade superior a 20 anos, deixa eu ver aqui, índice conhecido da idoneidade moral, idade superior a 18, não, a 20, tá? Tá, é 20 aqui, ó. Tá? Aqui, ó, 20 anos, tá? Aqui, ó,
superior, idade superior a 20 anos. 21 anos. 20, isso mesmo, 21 anos, 21. Deixa eu só apagar isso aqui. Isso mesmo, 21. Deixa eu colocar aqui, 21 anos, tá? Tirar isso aqui. Isso mesmo, muito obrigado aí, pessoal, pela ajuda. 21 anos. Tá? Então, por isso que isso aqui está incorreto, não é 18, tá? O exercício efetivo, então, aqui, a letra D está completamente correta, tá? O exercício efetivo da função. E constituirá a lei orçamentária federal a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho. Não é lei, não é federal, e ali quem tem que sustentar é os municípios, tá bom? Tem que dar uma estrutura, tá bom? Tá ok? Acho que essa aqui está tratando de quê? Plano Nacional de Educação. Eu vou pular essa, pessoal. Eu vou deixar o gabarito lá. Vamos para vocês. Número 18. O Estatuto da Criança. Número 18. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece direitos e garantias fundamentais para as crianças e adolescentes no Brasil. Considerando o ECA, analise a seguinte afirmação. Uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes está implementando práticas de inclusão social e cultura, buscando respeitar os direitos previstos no ECA. No entanto, alguns jovens manifestaram o desejo de retornar às suas famílias de origem. Com base no Estatuto, avalie as afirmativas 1, 2 e 3. Tá, vamos lá aqui. Então, a letra número 1 diz assim: o direito à convivência familiar e comunitária é garantido pelo ECA. Isso é correto? Vocês acham? Sim, pessoal. Sempre o estatuto vai dar esse direito de retorno, né? E deve ser consagrado sempre que possível, tá? Deve ser considerado sempre que possível. Ok? Na número 2, a instituição de acolhimento tem autonomia para decidir sobre o retorno da criança e do adolescente às suas famílias. Deixa eu ver aqui. A instituição de acolhimento tem autonomia? Essa de acolhimento não tem. Então, mas aqui, pessoal, ó, pá, essa instituição aqui de acolhimento, que é ali a casa onde ele foi acolhido, ela não tem esse poder, tá, de a autonomia de decidir o retorno da criança e adolescente às suas famílias. Ela não tem esse poder, tá bom? Então, por isso que o item está incorreto, número 2. E o número 3, deixa eu ver aqui. As instituições de acolhimento não precisa, a instituição de acolhimento não precisa garantir o acesso a jovens às atividades culturais, pois o ECA prioriza apenas a convivência familiar. Está errado, pessoal. Então, a A é a mais correta aqui nesse caso, tá? Porque, ó, tá bom? A número 3 está incorreta. É o documento que traz a doutrina de proteção. Essa aqui, vocês já sabem qual que é, né? Qual é a que traz a doutrina de proteção da criança e adolescente? É a Lei 8069 de 90. Ó, é a Lei 8069. Eu costumo gravar assim, porque daí a gente já grava, né? Já grava tá correto aí, ó. 8069. A 13005 não é. A 5.692 também não é. A 9394 é a LDB. E quem garante mesmo é essa daqui, ECA.
ou Estatuto da Criança e do Adolescente, e 8069 de 90. Nossa, essa atualização do Windows, do Edge, não está boa, está só parando toda hora. E a questão número 20. Frente ao crescente envolvimento das crianças e adolescentes com drogas e muitas vezes contra por conta dos impactos da vulnerabilidade familiar e social presente em suas vidas desde muito cedo, a escola tem um papel relevante em programas multidisciplinares, interdisciplinares e de prevenção, combate a drogas lícitas e ilícitas. Tá? Então, tem aqui, previsto pelo Estatuto da Criança, capítulo 2, das medidas específicas de proteção, qual é a medida de proteção que o Estatuto prevê. Vamos dar uma lida aqui. Letra A. Promoção social do adolescente e sua família, fornecendo-lhe orientação e inserindo-os, se necessário, em programas oficial e comunitário de auxílio e assistência social. Vou ver aqui. São medidas específicas para a proteção. Na verdade, a gente tem que escolher aqui o que mais vai proteger a criança. Tá bom? É qual? A inclusão da criança e adolescente em programa oficial, ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxômanos. Tá certo essa também? Taxicômanos, o nome, correto. Na letra C, mobilização de opinião pública no sentido de indispensável participação de diversos segmentos da sociedade na prevenção sanitária e no uso de álcool e drogas. Não é a mobilização da opinião pública, a internação compulsória, obrigatória dessa criança em comunidades terapêuticas, determinada pela justiça. Não, pessoal, o que é mais indicado aí, nesse caso, é a letra B, tá? A inclusão dos adolescentes em programa oficial e comunitário de auxílio, tá? Orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Como chama? Toxicômanos. Então, deixa eu só dar uma analisada aqui, criança, que está se referindo a drogas, só, tá? É a proteção a drogas, tá bom? Fátima, que você, adictos, você falou? Frente à o crescente envolvimento das crianças e adolescentes com drogas, muitas vezes, por conta de impactos da vulnerabilidade familiar e do social presente em suas vidas desde muito cedo, a escola tem um papel relevante em programas multidisciplinares e interdisciplinares de prevenção, combate a drogas lícitas e ilícitas, tá? No capítulo 2 são medidas específicas de proteção. Vamos ver no capítulo 2. A inclusão em programa oficial e comunitário de auxílio e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Tá exatamente isso. Tá bem? Aqui na lei, no ECA. Tá? Vamos voltar àquela questão lá que a gente viu, sobre 12 anos. 12. Considera criança
para efeitos dessa lei, a pessoa com até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente até 18 anos de idade. Lembra que a gente falou sobre isso? Ah, isso mesmo. Isso mesmo, que legal que você trabalhou. Ó, 12 e 18 anos a idade, tá? As idades aí. Deixa eu ver. Agora, ó, lembra que eu falei para vocês? Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos também. Ó, 18 e 21 anos também, ela ainda pode, tá? Receber alguns auxílios ali, ter um amparo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá bom? Deu para entender muita coisa do Estatuto da Criança e do Adolescente? Uhum. Vocês querem parar por aqui ou querem ir para a BNCC? A BNCC eu posso mandar para vocês lá e a gente comenta, manda um vídeo comentado para vocês. Só parar aqui o compartilhamento. Vamos ligar as câmeras para a gente ver uma outra. Parar compartilhamento. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa aula do ECA? Vocês ampliaram o leque de conhecimento de vocês em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Fátima? Não, eu estou satisfeita porque, assim, eu estou fazendo alguns outros cursos paralelos que acaba sendo repetitivo. É só Ah, mesmo a questão de ou ano, ou perguntas específicas que nem eu errei aí 80%, que eu tinha lido no transtorno opositor de um curso que eu estou fazendo. que bom ver Mas vocês, meninas. Que bom. Que bom ver você, Marcela. Então, é bom essas contribuições, que quando vocês falam, porque, assim, a gente amplia o leque, e a gente chega na prova um pouco mais tranquilo para se posicionar e para cortar coisas que são incorretas, meninas, tá bom? Flávia, prazer conhecê-la, Flávia, assim, de mais perto, Lucilene, a Eliene, a Thalita, tá bom? As fotos são Então, diferentes. não, tranquilo, que isso, meninas, Agora nós estamos acabadas, lá nós estamos arrumadas. imagina. Ficou alguma coisa? O que vocês querem que eu traga? Além de tudo que a gente viu, que eu estou devendo para vocês também, sobre a BNCC e sobre alguns autores que ainda faltou eu falar para vocês. Do que vocês gostariam que eu falasse, ou que eu trouxesse para vocês, em relação à prova? Que questões vocês querem que eu traga? olha, você no começo falou que essa banca ela é muito gramatiqueira. É. E aí, como foi sugerido, falamos bastante dos autores, né? Uhum. E eu, no meu modo de ver, eu acho que você poderia trazer um pouco mais de gramática Tá para a bom, gente, ótima ideia. principalmente aquelas partes de coordenadas, subordinadas, eu ainda me perco até hoje. Tá, tá. Tá bom, E então. também, No Gê, meu caso, né? isso é Aí eu não importante sei se também. Ou também você colocar, incluir, não precisa nem ser uma aula, né, online, alguma coisa sobre atualidades, né, porque realmente eu não dá tempo de assistir televisão. Ou você pôr um link aí para a gente assistir, estudar um pouquinho, dar uma pincelada na atualidade, só para a gente não ficar muito fora. Né, porque Ok. eu de atualidade não dá tempo de assistir televisão, sinceramente não dá. Tá É bom. uma outra coisa. Vou procurar todos os itens ali que foram ali. Vou fazer um compilado, um resumo de todos os itens que foi ali, item de atualidade ali, logo que saiu o edital, tá bom? Logo que eles decidiram refazer a prova, tá? Ô, Gerson, Mas, sim. Teve uma pergunta mesmo hoje do que você mandou para a gente, do Alexandre, não sei o quê, que foi preso. Eu fiquei totalmente por fora da questão da atualidade.
Aham, tá bom. Na verdade é que assim, estava lá naquela prova, que ela ali é uma prova, é a prova de Itararé, tá? E também é da Public Consult. E aí o que que aconteceu? Eu alterei, porque ela tinha atualidades de 2023, então eu precisava colocar coisas que fossem atualidades do momento, né? Que é sobre a crise do INSS, aquela coisa toda, itens atuais, mas aí, eu preciso saber ali mais ou menos, vou fazer uma estimativa de quando mais ou menos a banca fez a prova, né? Eu vou pegar ali atualidades de quando ela decidiu fazer a prova até agora e fazer um compilado e mandar para vocês, né? Pode até ser em vídeo é melhor, em vídeo vocês é, a- absorvem melhor o conteúdo, tá? Então vou Hoje, trazer em vídeo. Eu não, estou ô procurando, Gerson, eu estou procurando transcrever, né? Como Tá bom, ensinou o professor, mas isso aí é o tempo que eu estou me programando. ok. Mais alguma coisa, meninas? O ô Gerson, Gerson, deixa o Lucilene falar primeiro, depois eu falo. Tá bom, então. ô Gerson, sobre a última pergunta, eu gostaria de ir no Google Forms. Do Eu Forms, acho que tá, aprende melhor do que no vídeo. tá. Porque aí tem a justificativa do erro. E no meu caso, eu gostaria mais da parte específica do concurso. Tá, eu vou mandar mais questões da parte específica. Eu vou montar um formulário só de parte específica, né? Vou ter que correr contra o tempo, porque nós temos só 2 semanas, né, para a prova. Mas dá tempo. Tá, e aí vão acalmando os ânimos aí, vão tentando acalmar aí um pouco, tá bom? Ô, Gerson, É impossível. viu? Hum, Menina, há de convir que essa prova não será fácil, né? mas aí você não pode ir com essa mentalidade também, Lu. Você não pode ir com ela, Mas você tem olha, que. ó, 35 questões é para eliminar candidato. Tinha que ter pelo menos 50 questões. Na outra prova que foi cancelada, eu fui muito bem. Se não tivesse Ah, mas cancelado, fica eu teria tranquila, sido Lu. chamada. Fica tranquila. Acho que 35 questões não vai deixar vocês cansadas, né? Mas o que tem que acontecer Mas agora é uma modificação ou do. acerta, ou erra e cai fora, entendeu? Mas aí vocês têm que. O trabalho de vocês é para acertar o máximo, entendeu? É a mentalidade de vocês. Olha, eu vou dar o máximo de mim no momento da prova, vou ficar o mais tranquila possível e vou tentar acertar o máximo. Procurar o máximo de erros possível nas alternativas e eliminar. Porque assim, nem tudo vocês vão estar segura, vai dar branco, mas conforme vocês for lendo, vocês vão ver que aquilo ali, aquela É, alternativa está errada, porque assim, aquilo que está dizendo ali está errado, só pode estar errado, ou só pode estar certo, né? Ô, Pode falar, Gerson, essa Marcela. prova dessa. Ah, desculpa, Marcela. É que essa prova Pode dessa falar. banca, ela é muito interpretativa, né? Então, Também, ainda mais nos autores, parece que as respostas são parecidas e é difícil, tem que interpretar bem. Mas ali, ó, vão ter coisas que um autor jamais vai dizer. Coisa que corta direito de criança, coisa que pune a criança, coisas que. E aí vocês têm que ser frias na hora. Frias na hora no sentido, assim, de perceber aquilo que está ferindo o direito de criança, que está colocando culpa em criança, quem é realmente o culpado é o sistema educacional, né? Tá? Que está agindo de forma incorreta, na verdade. Então, pensem dessa maneira. Tá? Pode falar, Roberto. Marcela, quer dizer. Então, eu estou um pouco perdida. Eu estava acompanhando as questões aqui, mas eu não. Você colocou no grupo? Forms, é um PDF? Eu não encontrei. Coloquei informes e o PDF, só que essas questões aqui eu gerei aqui na hora, para a gente testar Ah, os conhecimentos, tá bom?
E aí aprender, testar e aprender ao mesmo tempo. Tá Tá bom? certo. Foi isso que eu fiz. Tá bom, É, obrigada. eu vou colocar lá também dentro da apostila para vocês, tá bom? Ou vocês preferem que eu mande avulso? Se quiser, eu incluo lá tudo dentro da apostila. Eu prefiro avulso, me perdi nas apostilas. Tá bom, então. Então tá. Eu vou mandar avulso mesmo, que daí vocês vão treinando e vão acompanhando pelo vídeo também. Essa chamada ela vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Vou mandar o link para vocês. Tá bom? Se vocês precisarem rever alguma coisa, tá? Mas para mim, o raciocínio clínico aí ajudou bastante. Eu estou tendo outras provas também dos cursos que eu estou fazendo e eu estou, assim, pelo nível, estou aumentando o nível de acerto pela questão do Ah, que raciocínio. legal. Que bom, então, meninas. Então, nos formulários, eu vou tentar também fazer uma inversão de respostas ali para dar uma confundida para vocês, para dar uma piorada na situação de vocês, para justamente aumentar também o nível de vocês, tá bom? O que aumenta nível de concurso, se vocês verem assim, em todos os que eu já conversei, assim, a maioria do pessoal que eu já conversei, que passou nesses primeiros aí de de concurso federal, e o pessoal também que passa aqui nos primeiros lugares aqui, tipo, um Ezequiel ali da vida, o pessoal ali, depois eu corto assim, eles responderam muitas questões, pessoal, responderam questões massivamente, e além de tudo, incorporando essa questão dessa mentalidade, da mentalidade, o que pode e o que não pode ser correto, entendeu? O que pode e o que não pode ser correto. É essa mentalidade que eles utilizam para responder uma questão, mesmo sem saber do assunto, entendeu? E aí, muita coisa vocês não vão saber mesmo, mas vocês vão chutar e vão chutar com um nível de assertividade maior, porque vocês sabem aquele que pode e que não pode ser, né? Baseado em tudo que a gente falou, tá bom? É isso que eles fazem para ficar nos primeiros lugares, às vezes, tá bom? Então, eu me despeço de vocês. Mais alguma coisa vocês querem falar? Só gratidão. Não? Então, gratidão a todos vocês também. Boa tarde. Pelo menos você ficou com o sorriso. Você estava cansado. Tá bom, Logo então, no menina. começo eu vi que você estava bem cansado, agora pelo menos já está sorrindo. Na Isso verdade, é que eu também estou sem dormir esses dias. Estou imagino. tentando alimentar os formulários e colocar todas as informações ali para vocês. Né? E eu estou gerando também. Eu descobri uma nova inteligência artificial que eu dou lá tudo para ela, sabe? Todas aquelas leis e eu peço para ela gerar uma prova nova. Então, ela gera ali uma prova nova, sabe? Ela é bem legal, né? Porque dá para gerar quantas infinitas questões para a gente treinar, tá bom? Beleza. Então, bom fim de semana. Agora, o próximo encontro vai ser sábado e domingo da semana que vem, né? Mas a gente pode fazer durante a semana também. Ah, Vamos fazer durante a semana alguns encontros? A beleza. gente pode fazer durante a Comunicando. semana inteira encontros, né? À noite ali, porque durante o dia a gente trabalha, né? O que vocês acham? Pode ir marcando. Tá Só bom, então eu vou Também marcando pode lá no agendar, grupo. pode marcar. Então tá, Eu só não sei se eu beleza, então. consigo, né? Mas eu vou tentar. Tá bom, não, se não conseguir, não tem problema. A gente vai, você manda para mim, Gerson, eu não vi isso, ou aquilo outro, e eu mando para você, ali no seu pessoal, tá bom? Tá bom. Então tá, combinado, meninas. tchau, Tchau. tchau. Tchau, Obrigada. Encerrando a Tchau, chamada. obrigada. Bom fim de semana. Agradeço a todos vocês.